Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 27 de novembro, quarta-feira, diário de trade do índice do dólar. Hoje que foi bomba atrás de bomba, principalmente depois do almoço. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber a notificação todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Falando primeiro em relação ao dólar, né, regra de coloração, se a gente for ver, hoje foi um dia na parte da manhã muito ruim, bem travado aqui, muito ruído. Só que aí depois do horário de almoço, a gente acompanhou o que aconteceu aí de eventos locais, né, que teve um movimento muito forte. Tanto é que a gente teve um espaço aqui até do Renko, né, volatilidade, óbvio. E aí pensar em fazer alguma operação sem saber o que estava acontecendo, porque eu demorei uns 15 minutos para ficar sabendo alguma coisa. Então era muito arriscado, pensar em venda aqui teria estopado praticamente. Mas compra acabou realmente andando muito, né? Se a gente for ver aqui, compra 35 pontos mais quase 25, então andou muito. A venda depois chegou a andar também bastante, mas eu fiquei de fora, fiquei só observando porque estava tendo muito movimento de fluxo derivado por causa da questão da notícia, né? E aí teve muita troca de cor até final do dia, uma coisa que não é normal de acontecer isso no dólar, né? Então, muita troca. Avançou além da VWAP Band, enfim, estragou tudo que tem de possível resistência, rompeu tudo, tanto é que o último bloco fechou praticamente na máxima do dia. Um dia bem aqui, excepcional, interessante, dias raros de acontecer movimentos assim, mas tudo tem motivo, né? E aí, graficamente, se a gente for ver aqui, nós tínhamos o mercado bem travado nos últimos dias. Tinha até comentado que eu estava com receio disso aqui ser uma combustão, né? Como se estivesse parando para acumular e romper essa região, infelizmente, e aproveitar e romper a nossa região da nossa máxima histórica. Hoje acabou fazendo isso, infelizmente. Então, início do dia, gráfico de candles, um cenário muito feio, não tinha o que fazer. E aí, depois do almoço, começou a andar, só que aqui as médias até chegaram a cruzar para baixo. E de repente, pancada pra cima. Uma pancada de um candle muito forte do Neida. E aí depois a gente começa a descobrir o que foi. O movimento esticou, pensar em reversão depois que a pessoa sabe que é por coisa de notícia, por causa de notícia, não vale a pena fazer reversão. A gente vê um pullback aqui, só que esse pullback ruim, a 9 até praticamente cruzou com a 20. Não deu nem gatilho para ser feito também em região de Kelvin, só que é um dia que realmente estava muito estressado, né? Acabou rompendo máxima de novo, estopou quem pensou que fosse região de topo. Fez outro pullback, médias aqui ficaram bem ruins também. E novamente rompeu o máximo, estopando quem pensou que fosse região de topo de novo, fechando próximo de máximo aqui do dia. E bem próximo do terceiro canal também. Se a gente for ver aqui em relação ao macro, né? Pegando o movimento aqui, todo desenhado, então acabou rompendo essa lateralidade. E aí se eu for marcar a projeção desse retorno em V aqui que fez, marcando aqui desse fundo com esse topo, a gente tem o primeiro alvo cravado exatamente agora. E essa região toda que está colorida aqui, eu já vou até ajustar, porque já era uma região de sombra lá da época da pandemia. E aí eu vou lá para o diário, aqui, então essa região de máxima foi rompida, puxo, vou lá para o semanal, na verdade. A gente tem aqui a nossa máxima que foi lá mais ou menos em abril, só que naquela época não houve o fechamento esticado. Testou, mas voltou. Então aqui a gente teve maior fechamento sim. Aí eu só vou ajustar aqui um pouco a sombra, para deixar exatamente marcado onde é a nossa máxima, que se for olhar aqui é no preço 5,977 e nós estamos a uma distância de quase 15 pontos, tá? 15 pontos desse preço da nossa máxima histórica realmente da sombra, né? Porém, fechamento já é hoje o maior fechamento da história. E aí se a gente for ver aqui é como se estivesse derivando também, só que essa deriva, detalhe importante, é como se tivesse nos últimos minutos do pregão feito um rompimento que é possível exaustão. Só que devido ao fato do motivo ter sido a questão dessa possível isenção no imposto de renda que vai ser anunciado daqui a pouco, eu prefiro me isentar de qualquer previsão de gap amanhã. Se eu não tivesse essa notícia, né, eu estaria esperando até por um gap aqui, graficamente, de exaustão, movimento de baixa, por causa da situação de como que fechou os últimos minutos. Só que por causa dessa notícia e por estar muito próximo da nossa máxima histórica da sombra, aí eu já mudo completamente a ideia de que pode acontecer de tudo amanhã, tá? Então a gente vai ter que ficar numa posição de stand-by e recomendo ficar esperando. Cuidado com os primeiros minutos de amanhã,
Porque hoje já reagiu assim muito. Imagino que pode acontecer amanhã após o anúncio oficial, né? Porque até agora são especulações, fofocas, enfim, spoilers. Então a gente tem aqui a possível deriva. Vou deixar marcado esse canal aqui só para relembrar. Então, aqui um canal ajustado e parte de baixo também. Em relação ao... Deixa eu só ajustar aqui direitinho, pronto. Então, possível exaustão do canal. Isso aqui é gráfico. Falando de gráfico, isso aqui é possibilidade de ser um retorno para romper para baixo. Queria muito que fosse isso, né? Mas a gente tem que ser sinceros e realistas que o cenário acabou aqui se aproximando de uma região extremamente perigosa. Voltando para cá, em relação aqui às possíveis regiões, olhando por se romper, né? Se haver um rompimento, não duvido que venha a haver um rompimento da nossa máxima aí. Aquela questão do IFR vai estar impactando aqui. Nós já temos aí topo maior e o IFR está com topo menor. Então já tem a divergência que está ruim, está em região de sobrecompra, isso no tempo gráfico do diário, se a gente for olhar o semanal, também está a mesma situação, está em região de sobrecompra, e se for olhar o mensal, também está sobrecomprado. Se for olhar pelo mês anterior, tinha até comentado, né, que tinha feito um pullback também de 9. Pullback bem assim, se fosse 5 minutos, aqui é gatilho de compra. Só que o pullback, aqui o caso é mensal, né? E aí o movimento acabou acionando agora por enquanto nesse mês, faltam mais 2 pregões aí para virar o contrato. E simplesmente se afastando demais da VWAP mensal nesses últimos dias. Algo que eu não esperava que fosse acontecer. Então se a gente for olhar a VWAP mensal, deixa eu aproximar aqui que travou o gráfico. A VWAP mensal de novembro está aqui embaixo. Então a gente teve um afastamento demais hoje. Demais, 2,5, mais de 2,5 de alta, então fechamento aqui, 170 pontos de afastamento, faltando 2 dias para o mês acabar. Inacreditável, inacreditável isso aqui. E aí, eu prefiro realmente me abster de possíveis comentários que pode acontecer já do gap de amanhã. Queria muito que fosse algo normal, assim, de falar que vai voltar para o VWAP, vai fazer um movimento de retorno, porque teve um favelo gap aqui embaixo, um mega favelo gap aqui embaixo. Aqui foi preenchido pelo menos, esse aqui tá aberto, então assim, mas esse aqui tá, assim, absurdo, esse favela gap aqui, que tende a ser buscado. Pode ser amanhã, pode ser sexta, só que como eu disse, tem feriado nos Estados Unidos amanhã e sexta. E aí esse é o BO, porque quando não tem um fluxo gringo, não tem muito volume. Tá, volume realmente pode reduzir, mas não quer dizer que tendências absurdas podem acontecer, deixam de acontecer, na verdade podem acontecer. Porque não tem de ter muitas travas de liquidez e aí qualquer agressão pode movimentar o mercado. Então é um risco aqui que eu estou com... Eu estou receosa para amanhã e para sexta, infelizmente. E aí, aqui em relação a, pelo menos, médias também, isso aqui não é normal, abertura muito esticado. Eu não pensaria em compras em nenhum momento amanhã, porque fechou sobrecomprado nos 60 minutos, está muito esticado. Se eu for marcar a projeção aqui, a gente já tem né, todos os alvos já cravou. Mas se for marcado aquele que eu tinha marcado aqui embaixo, pelo menos o primeiro alvo que foi cravado, 100% ainda está lá em cima. Então a situação está bem complicada. Olha, favelo gap até pelos 60 minutos. Não está saudável isso aqui. A depender do candle de amanhã, vem fazer um candle positivo ou um candle negativo bem pequenininho, vai ter um mega favelo gap aqui do diário. Favelo gap do diário, algo que preenche uma hora ou outra, tá? Teve aqui, por exemplo, preencheu. Teve aqui, acabou preenchendo. Então é normal que venha preencher uma hora ou outra. E aí aqui, por exemplo, é um caso também que foi preenchido. E se depender do movimento amanhã, a gente vai ter um favelo gap aberto aqui no diário. E no semanal também. Aqui, ok, do dólar, infelizmente, eu não tenho muitos comentários do que pode acontecer amanhã, porque vamos esperar primeiro esse anúncio às 8h30 hoje. Mas, bora aqui pro índice, falando primeiro em relação ao Rencro. Troca de cor. 12R, movimento início do dia horrível, muito travado. Teve ruídos, tá? Ruído, stop, não andou muitos pontos. Essa venda teria andado mais aqui pelo 12R. Compra foi stop, venda foi stop, a compra teria andado aqui. E aí essa venda, se alguém tivesse feito pelo Renko, assim, a gente nunca esperaria que fosse acontecer essa notícia, né? Esses bafafá aí. Pancada, foi mais de 1.000 pontos aí, mais de 1.000 pontos nada, mais de 2.000 pontos aqui, se for ver desse ponto da troca de cor, até lá embaixo, quase 2.500 pontos, muita coisa mesmo. E já logo trocou de cor, só que essa troca foi muito rápido aqui. E aí, se tivesse dado tempo, mais uns 700 pontos.
E é aquilo, efeito pós-notícia, sabe-se lá o que poderia acontecer. Muita volatilidade, caiu mais, subiu mais um pouco, aí ficou ruído, ruído, ruído. Alguns stops aqui, mas no geral já ficou bem ruim depois da troca de cor aqui do Renko. Falando do 10R de pullback de médias, início do dia, pelo menos, eu vi um cenário bem chato. Se for ver aqui, essa região travado. Quando rompeu, aqui nós tínhamos a proximidade de 10,5 de notícia. Melhor não fazer nada. O movimento teria estopado aqui talvez por poucos pontinhos. E aí voltou a cair, mas a queda nem foi tão forte assim. Fez um retorno da VWAP, só que aqui pelo menos não vejo entradas. E aí ficou meio sem tendência. Não vejo nada aqui por enquanto. E de repente, quando o movimento volta, o problema é que aqui já começou um cenário de média sem tendência, né? Cruzou pra cima, cruzou pra baixo, cruzou pra cima, cruzou pra baixo. Poderia travar de novo. Só que aí veio essa questão da notícia. Teve esse movimento muito forte que não teria dado talvez tempo aqui de fazer alguma operação. Tava travando em torno da VWAP Band, só que disparou. E aqui toda essa queda aqui, se a pessoa tivesse acompanhado assim rápido, talvez seria interessante, mas pelas regras que eu estou adotando, eu não faço vendas aqui na região da VWAP Band. E aí eu teria ficado de fora de qualquer jeito. O movimento caiu reto, 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 reto. Essa compra aqui, infelizmente, pelo espaço de tempo que deu, foi muito rápido, volatilidade. Aqui ainda também, infelizmente. E aí depois o movimento começou a ter ruído aqui de médias, as médias ficando sem tendência, não dando oportunidade para fazer nada. Então foi um dia que foi absurdo, louco, mas não vi oportunidade por Renko. E aí em relação ao gráfico de candles aqui, que a gente teve, falando em relação ao macro, só lembrando, lá do tempo gráfico, Ibov, falando do Ibov primeiro, sem médias, a gente tinha aqui um cenário que estava tão bonitinho nesses últimos dias, aí eu tinha comentado que agora ia demandar um esforço, né? Porque para quebrar essa tendência de baixa era muito importante que esse topo fosse rompido. E nós estávamos na cara de LT, nós estávamos na região em que já rompeu, no caso, a média 20, mas a LT muito, muito importante. Está respeitando ainda, e aí veio hoje e acabou confirmando que essa LT ainda está forte. Complicado, né? Igual aconteceu aqui, voltou o movimento todo. Cenário bem ruim, bem ruim. Não rompeu nem a máxima de ontem, já voltou caindo forte. Anulou boa parte do movimento e nós estamos aqui no último terço desse movimento de alta. Então, se a gente dividir, é como se fosse 3 caixotinhos aqui, o último terço. Aqui é tudo ou nada. Se esse fundo for rompido, já era. Já era aqui. Um já era recente, né? Só que o já era mesmo é se isso aqui for rompido. Aí fudeu. Fudeu mesmo. Por enquanto é um canal de baixa, não é uma situação para desespero, assim, absurdo. Vamos tomar cuidado em relação a isso, porque está dentro do canal, está quietinho aqui. Imagina se esse canal tivesse sido rompido para baixo, uma mega barra. Nossa Senhora. Então, está ainda calmo. Só que o cenário, infelizmente, ficou ruim. Ficou ruim aqui e talvez agora não é mais o possível rompimento. Mas, pelo menos o fundo aqui não rompendo, ok. E aí, voltando aqui para o futuro. O futuro aqui, então, o cenário é a mesma coisa praticamente. A gente só vem aqui para o contrato atual. Nós tínhamos essa região de topo aqui para ser rompida, para essa tendência de baixa ser quebrada, né? Voltamos para os 60 minutos. O que aconteceu nesses últimos dias? Semana passada, aqui o mercado bem travado, lateral, até que houve um rompimento no final da semana passada. Fez aqui um pullback, tinha tudo para talvez voltar a subir, só que nós tínhamos as travas da LT, né? O movimento aqui fechou o gap, nós tínhamos favelo gap aqui, se a gente for considerar isso aqui é um mega favelo gap. Preencheu o favelo gap, então aquilo, gráfico encaixou numa região de possível resistência. E aí veio essa pancada para baixo, só que essa pancada para baixo também criou o favelo gap, tá? E aí é um sinal de que talvez possa haver correção para cima. Essa região aqui que era uma possível trava, infelizmente foi rompida. Para mim, aqui perdeu já a força. O que me importa aqui agora é essa região aqui de baixo, que aí se romper já era, o cenário aqui mais recente. Mas, indo para os 5 minutos, vamos comentar aqui do movimento início do dia. Ignorem essa linha aqui, porque é a linha lá da LT do macro. Mas, falando de médias, ontem o mercado, até comentei que por mais que tenha subido, foi uma subida bem chata, porque subiu com pivôs horríveis, perdendo aqui a força. E aí fechou com as médias sem tendência. Hoje abriu com long leg doji, o preço ficou trabalhando dentro desse primeiro pequeno do dia. Travado, nada a ser feito, média sem tendência. Quando começou a sair, nós tínhamos aqui trap zone da 20 com 200, foi rompimento falso, pullback a gente não entrou nesse pullback aqui. Pullback falso em trap zone. Fez um fundo duplo que não deu prosseguimento, mercado ainda com range muito curto de 700 e poucos pontos. Começou a romper para baixo, só que candle de rejeição, 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 aí faz um pullback aqui, só que as médias ainda estavam muito estranhas. Poderia até ser um canal aqui de baixa,
Então a gente estaria talvez na cara da LT. E olha o tanto de candle de rejeição. Rejeição, 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 rejeição. E de repente veio a pancada. A pancada foi muito forte. Barra aí de mais de 2 mil pontos, se for ver de sombra. Chegou muito próximo do terceiro canal de Keltner. Esticou demais, pegou muita liquidez aqui nessa queda. Em 10 minutos, mais de 2 mil pontos. E aí já teve a rejeição de sombra. Mais de 800 pontos de sombra. O LS ficou ativo, óbvio. Keltner aqui, enfim, várias coisas aqui para deixar o preço muito esticado. Esse movimento aqui, depois não conseguiu dar prosseguimento. É muito normal que depois de movimento esticado assim, o mercado fica travado, tá? O mercado assusta também. Ficou bem travado, bem travado. É entre uma sombra enorme de 800 pontos e entre um favelo gap enorme aqui que nós temos. O mercado ficou travado, não teve o que fazer depois. Para quem achou que não vai voltar ou que vai cair mais, o mercado não fez nenhum nem outro. Ficou travado. E aí a possibilidade, eu não vi nenhuma de gráfico. Ah, esse candle aqui é bonitinho. Não, não foi bonito. Não foi bonito. A média de 9 praticamente estava assim horrível. Ela foi puxada para baixo por causa do candle seguinte. E aqui pulou stop de muitas pessoas. Em relação ao macro para amanhã, mesma coisa do dólar, não vou criar expectativas em relação ao que pode abrir, né? Como que pode abrir. Aqui então, só lembrando, o favelo gap queria muito que o movimento retornasse porque criou espaço aqui que não é saudável. Só que nós também tivemos, né? Aqui favelo gap, ó. Então, se for ver, nós tínhamos favelo gap aqui também dessa alta, acabou sendo preenchida. Beleza, agora nós temos essa aberta. Movimento de fundo, espero muito de coração que não venha a ser rompido. E se for, que a LT ainda venha a respeitar, que não seja um movimento forte amanhã. Nós temos o LS ativo no 60. Isso não é normal. Médias muito afastadas. Nos 60 minutos ativo. E, obviamente, o IFR também vai estar. Então, eu não caçaria vendas amanhã nos primeiros minutos, primeiras horas do dia. Porque está esticado aqui na sobrevenda. Olhando por esse indicador, é um sinal até de pensar em compras, né? Compras aqui para fazer um retorno. Respeita muito. Eu esperaria que fosse respeitar também. Só que lembrando, eventos tipo... na época da pandemia, muitas vezes não respeitou. Porque era um cenário que estava caótico. E eu não sei a magnitude ainda do que pode ser esse anúncio de hoje. Aqui, então, o mercado, em relação aos 5 minutos, bem ruim, tá? Se abrir acima da 80 amanhã, gap dinâmico com 5-4. Mas eu ficaria com receio tão grande de caçar compras com o mercado pós-anúncio. O mercado pode trazer muita volatilidade. Tem a questão, ressaltando, o feriado nos Estados Unidos que não tem volume do gringo. Então, eu tomaria muito, muito cuidado. E se abrir com gap de baixa, vai chegar em terceiro canal de Keltner. Infelizmente. E lembrando, quando chega agressivo assim Keltner, o mercado fica travado depois. E eu não estranharia também se o mercado amanhã ficar travadão, tá? Todo mundo criando expectativa que vai ser pancada para um lado, pancada para outro e de repente fica travado. Tanto dólar quanto índice. Não ficaria chocada em relação a isso. Falando aqui das ações, olha que engraçado hoje, né? Hoje a Vale acabou ajudando o movimento para não ser pancada. Sendo que no macro, só lembrando, ativando aqui o Ctrl+J, Ctrl+K, eu vejo um cenário de baixa bem feio aqui para Vale. Olhando aqui o semanal, por exemplo, aqui está numa região, deixa eu tirar as médias, uma região que vem sendo testada muito e para mim está fraco, já era para ter reagido. Isso aqui pode ser uma barra ignorada, ainda tem amanhã e sexta para completar, né, esse movimento. Pode ser uma barra ignorada para rompimento desse fundo, a Vale não tá legal. Petro, hoje, normal, tá? A região de resistência próximo de máxima histórica, normal que ela venha cair depois disso aqui. Então, essas quedas aí, não, tá tranquila ainda, não é queda absurda. Tranquilo. Aí vem o BO, quem que é o espelho do Ibov? IFNC. Setor financeiro virou todo hoje e tá muito próximo da região de fundo aqui do semanal, tá? O diário hoje dá pra ver que já renovou inclusive o fundo aqui. O Ibov já não fez isso. Então voltou para uma região de LT. Eu espero muito que respeite essa LT e amanhã seja um movimento de alta. E aí, se for de alta, pode ajudar o Ibov a subir. Nós estamos muito próximo nessa região aqui desse pavio, né? Importante. Falando aqui em relação aos DIs, né? Hoje também acabou explodindo, os DIs pra cima, virou tudo. Só que aí chegou na região de máximo, de novo. Região de possível trava. Possível, né? Só que tem muita liquidez aqui também para quem opera juros. Só que é aquilo, divergência horrível de FR, distância horrível da média 20. O movimento, mais que esteja forte para subir, não está com uma alta saudável. E se for olhar em relação ao canal, nós temos aqui a LT superior,
tentando respeitar. Então, se for olhar para o canal Price Action, tende a fazer um retorno para buscar ele ter inferior agora. Fora isso, de gráfico aqui, beleza. Agora, só comentando em relação lá fora, antes de falar algumas coisas aqui dentro primeiro. Lá fora, o S&P hoje foi um dia de queda também. Só que está próximo de máxima também, tá? Então, tá subindo de uma forma muito estranha. Esse pullback foi horrível, horrível. Dow Jones também fez um PFR. Nasdaq também, não, pelo menos Nasdaq não chegou a renovar a máxima. O pullback aqui já está horrível também, perdendo força. E todos esses ativos estão com divergência de FR, tá? Então a alta segue muito estranho ainda. Qual que é o problema lá fora? O problema é que poderia ser uma coisa ótima pra gente, né? Só que a gente não pôde usufruir desse movimento. O DXY caiu forte. É uma queda forte lá fora. Então o dólar caiu diante de outras moedas e a gente não performou isso. Nem a nossa moeda, nem a moeda da Rússia, tá? Então nós fomos as duas piores moedas do dia, infelizmente. O EWZ me preocupa porque chegou em região de fundo. Esse fundo aqui é o que eu estava comentando há tempos, né? Que pelo menos não tinha sido testado, que não sei o que. Por mais que o IBOV aqui esteja rompendo, o EWZ não estava. E nós estamos na cara desse fundo. Olha que BO, né? Só que também tem divergência de IFR. Está renovando fundos pelo gráfico, porém IFR não está. Isso aqui é importante ressaltar. E aí, Hang hoje foi um dia de alta. A gente poderia ter surfado esse movimento, né? O minério também subiu, tanto é que a Vale subiu. Petróleo ficou paradinha. Ouro parado. Aí os juros americanos, pelo menos parado também, ajudou o movimento. A gente poderia ter surfado aqui o movimento, mas nós não ajudamos. E aí, falando em relação a Bitcoin, apenas por curiosidade, tá parecendo um pullback agressivo. Tá com cara que ainda vai quebrar essa barreira dos 100 mil. Parece, tá? Só que essa alta aqui teve favela gap. Então, acho sim que vai haver o rompimento. Só que eu tomaria muito cuidado, porque o rompimento vai ficar esticado. Então, é só caso, talvez, de pegar liquidez, pegar os stops ali, pegar gente que gosta de comprar em topo. Mas IFR está não um fato de divergência apenas, mas se a gente for ver, tem revelo gap aqui também aberto, que eu não sei muito se vem a respeitar a longo prazo, mas enfim. A Vale lá fora DR está com cenário de pullback para voltar a cair, então o cenário da Vale está ruim. Da Petro, normal, respeitou a região de resistência, normal aqui. Itaú, hoje, triste, né? Situação próxima de fundo igual a EWZ. Então vai ser muito importante a gente acompanhar o setor financeiro amanhã. E aí, daqui, beleza, do gráfico aqui, ok. Notícia hoje, o que tinha de importante era o PIB, PCI e pedidos iniciais por seguro-desemprego, assim, praticamente veio tudo em linha, então não agitou o mercado. Na verdade, já tem um bom tempo que notícias não agitam o mercado, as dos Estados Unidos, tá? E aqui só ressaltando que basicamente o mercado ali às 10 horas estava muito tranquilo, juros caindo, minério de ferro subindo, os índices asiáticos, pelo menos ali na região da China, ok. A Europa pelo menos estava caindo, mas estava tudo muito bom, assim, no geral, sabe? O dólar estava até caindo também. E os nossos juros aqui, pelo menos até às 10 horas da manhã, estavam subindo. Mas uma subida até ok. Petro e Vale estavam subindo, tentando desbancar a queda do IFNC. Small Caps estava no 0 a 0, que ela estava ajudando bastante o movimento recentemente. Só que aí veio a notícia e inverteu todo o cenário. Isso aqui é a imagem antes do desastre ainda piorar, né? Porque chegou os juros a ficar mais de 3%. Então aqui foi o setor financeiro que puxou. Dá pra ver que a Vale chegou a tentar corrigir um pouco, não deixar cair tanto, mas o setor financeiro foi o sangue de hoje. Junto, óbvio, né, com o dólar também puxando na outra ponta. O que mais foi engraçado é que na hora da queda, essa imagem aqui de 60 minutos, então na hora, eu peguei ali mais ou menos nesse ponto aqui, quer ver do gráfico? Cadê? Eu peguei essa imagem mais ou menos aqui nessa região, ó. Então, eu peguei todo o fluxo dos últimos 60 minutos aqui para trás. Aí eu tirei print para mostrar para vocês. Eu achei muito estranha essa queda, porque essa queda ela foi muito originada por varejo local. XP na venda, Genial depois, BTG, Ágora, que aí é Bradesco, Semiqueto. Então, assim, as primeiras, principalmente, né? Varejo. E elas mesmo dando liquidez. XP dando liquidez, Genial, BTG, Clear, Toro, Semiqueto, elas mesmas dando liquidez para elas mesmas que estavam agredindo na venda. Só que se a gente for olhar a ponta da compra, aí é muito engraçado, a ponta da compra aqui, se a gente for olhar, nós tínhamos aqui a Goldman, Ideal, UBS, Necton, Mirai. Então nós tínhamos aqui players importantes na compra, tá? Estavam agredindo aqui na compra. O que eu achei bem, assim, interessante de olhar, tá?
Nós tínhamos também, tipo, a Morgan também vendendo, a JP Morgan, mas os principais que venderam foram locais, 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 locais. Isso me surpreende, porque muitos outros eventos que a gente vê que é um caos mesmo, que influencia até o mercado lá fora, ou seja, não é uma coisa só local, é mercado lá fora também, a gente tem muito fluxo gringo, tá? E aqui eles estavam na ponta da compra. Eu achei isso aqui muito, muito estranho. Na hora do evento, né? E aí, só lembrando, se a gente for ver as posições em aberto, o estrangeiro ainda segue na posição da compra. Então, aqui a gente vê, inclusive, que de segunda para ontem chegou, inclusive, a aumentar a quantidade de contratos. Então, eles seguem ainda na posição da compra. Posições em aberto compradas ainda, que não foram fechadas. Outra coisa que aí vem alguns comentários importantes que eu achei no Twitter. Isso aqui eu acho interessante ressaltar porque, relembrando, né? Nós tivemos aqui nesse fundo, na época, a discussão que nós tínhamos era a questão da reforma tributária, o pânico ali que estava criando, enfim, que poderia impactar a questão fiscal a longo prazo, o mercado subiu. Essa daqui foi aquele dia que teve o VIX disparando, dia 5 de agosto, após payroll, com resultados bem abaixo do esperado, indicando possível recessão nos Estados Unidos. Nós tivemos também a situação do carry trade ali do Japão. Então, tínhamos uma situação lá fora. E também nós tínhamos situação aqui local, agora não estou lembrando o que é. Mas o mercado já sentiu muito bem. Tanto é que a gente foi o melhor mercado do dia em relação à moeda e também de índice, tá? A gente revirou toda a situação aqui, lá fora despencou e a gente revirou e fez um movimento de alta. E nós estamos agora, né, batendo aqui com possível LT, com uma situação que se eu abrir o Twitter, gente, só tem coisas negativas. Acabou o Brasil, acabou. Assim, eu acredito muito em parte disso, mas quando a gente entra nas redes sociais e sites, notícias, etc., só tem coisas negativas, negativas, negativas e negativas. E aí que o mercado pode gostar. E lembrando do fluxo, na hora da notícia não teve gringo pesado na venda, foi local desesperado. E aí algumas coisinhas interessantes, tipo, olhem pelo lado positivo da coisa. Estamos melhores hoje do que estaremos daqui 6 meses. Pois é, hoje nós estamos melhor do que amanhã. Aqui, a respeito do dólar, então, infelizmente, se a gente for ver, né, acabou rompendo esse triângulo simétrico, depois de um movimento de alta. E se for marcar projeção, é alvo acima de R$6, infelizmente. A situação não está fácil. Aí eu tava até vendo um comentário de alguns traders que quando chegar próximo de R$6, a gente tem que tomar cuidado para quem for operar dólar, porque pode ter atuação do Banco Central. O pior não é quando eles avisam que vai atuar, são os dias que eles não avisam, que entram sem avisar e depois quando vai fechando o pregão eles vão avisando. Esses dias eu tive muito isso durante a pandemia, passei por muitos dias assim, que eu fui estopada, porque não sabíamos o que tinha acontecido, o Banco Central entrou e não sabíamos, ficamos sabendo só depois. Esses são os piores, só é quando eles não avisam. Quando eles avisam é de boa, o mercado nem reage, mas enfim. Eu ficaria atenta em relação a isso, se o Banco Central vai atuar ou não, porque está próximo da máxima histórica. Outra questão, né, que é justamente isso que eu falei do fluxo, porque o fluxo ali durante a notícia foi player local, o que é raro de acontecer, mas ok, né, local ali pesando muito na venda. Outra questão, faltam daqui 1 hora praticamente para o anúncio, parece, né, que talvez vai mudar ali o que vai ser discursado, o que vai estar em discurso, né, a gente não sabe ainda, mas tem até comentários que já estão querendo adiar essa questão do anúncio da isenção, porque viu que o mercado não gostou. Enfim, o governo atual gosta de fazer muito isso, solta a bomba, vê como o mercado reage, depois, a depender da reação, muda de ideia. Outra coisa ressaltando, nós não fomos a pior moeda do dia, só perdemos a moeda russa, que caiu 7,25 em relação ao dólar. Outra questão, a questão de se realmente for essa isenção do imposto de renda, tá até R$5.000, né? Teria um custo de pelo menos, tá? 45 bilhões, e sendo que a gente está numa discussão para tentar cortar gastos, e aí a discussão maior, por isso que o mercado sentiu muito. Que isso aqui não é cortar gastos, isso aqui é aumentar gastos. Então tem que ter alguma compensação para o outro lado. E se vai ter, qual vai ser? Outra questão. Aqui, deixa eu ver o que mais. Se for olhar graficamente, né, algumas pessoas que analisam apenas gráfico, não são influenciadas por notícia, enxergam que isso aqui é um ponto como se fosse tipo a atuação dos gringos, que é onde que os grandes players compraram. Então é um ponto que eles tendem a defender.
eu não fico enviesada só em gráfico desse jeito, dessa forma de smart money, esse negócio de bola, choque, order block, não sei o que, mas é interessante ressaltar esse ponto aqui também. Outra coisa, só ressaltando então, né, que essa questão do ajuste da tabela, então vai diminuir a arrecadação do governo, né, isso dificulta bastante o equilíbrio das contas públicas, mesmo que cortem alguns gastos. Mas é aquilo, nós estamos diante de um governo que é expansionista, gasta, 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 gasta. E aí pode intensificar, então, os sinais de sobreaquecimento da atividade econômica. Então, complica, a inflação tende a subir, tanto é que os juros precificou hoje a alta, né, juros futuros. Outra coisa, a questão é se reunir. Aqui, eu não sei mais o que é isso, o que é mais estúpido. Se reunir para criar um pacote de cortes e sair com um projeto de que aumentará a despesa por ano, ou anunciar a isenção em 2024, contratando inflação para 2025 e 2026 em disputa para reeleição. Que loucura. Outra coisa aqui, deixa eu ver o que mais, então 8h30, então daqui 50 minutos. Hoje, inclusive na hora da notícia ali, infelizmente muitas ações até entraram em leilão, tá? E principalmente as de pequeno volume ali, infelizmente sofreram pra caraca. E deixa eu ver o que mais. E essa questão aqui é interessante. Que já tem um tempo que eu venho comentando, né? Desse sonar aqui, que tem uma posição do 5,85 que vem aumentando cada vez mais interesse para compra acima de 5,85. Também tinha os 5,70, mas 5,70 começou a perder o interesse ao longo dos últimos dias. Até que foi chegando esses últimos, né? Foi reduzindo. Só que reparem a barra aqui do 5,85. Só aumentando. E eu não estava entendendo muito por quê. Porque estava um cenário que não era assim absurdo para chegar a 5,85 no mês que não estava acontecendo nada tão tenso, né? Nesses últimos dias. E aí hoje a gente descobriu o que foi. Então hoje já fechou aí acima de 5,90, que no caso é onde acima do interesse deles, né? Dos preços que estão aqui nessa posição, inclusive tem mais acima, aqui 5,90 que também hoje chegou e vem aumentando nos últimos dias, e agora nós temos aí posições de compra para cima de R$6 que também tem bastante, tá? Então, situação complicada. E aí, será que eles tinham informação privilegiada? Será? Lá. Então, será que tem informação privilegiada? Não duvido não, tá? Os caras sabiam de novo e se posicionaram. Sabiam sim. Outra questão aqui, só ressaltando, o S&P, tá? O S&P segue subindo, que é a linha branca, só que o lucro das empresas ao longo do tempo, né, somando todas, vem caindo. Então, é uma alta de ações não sustentável. A moeda russa hoje sentiu bastante, porque está aumentando a questão das despesas ali em relação à guerra. E temos aqui a questão, deixa eu ver isso aqui, só relembrar o que é isso. É apenas uma curiosidade, a distância que a região da zona do euro, né, teve em relação aos Estados Unidos ali desde 2008, como que mudou bastante. Os Estados Unidos começou a subir, continuou subindo e a zona do euro simplesmente parou. E aí algumas coisas aqui bem legais sobre como que, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos, né, que aumentou e o PIB da zona do euro ficou parada praticamente. Se a gente for ver aqui, as empresas, né, nos Estados Unidos começou a ter muitas... Não, já tinha, né? As empresas dos Estados Unidos começou a ter mais valor ainda. E da zona do euro praticamente não tem, aqui nas top 10. Tem a questão também de ser muito hostil, né, para empreendedores em alguns países, como por exemplo a Alemanha, ser muito burocrático para empreendedores. E várias outras coisas interessantes aqui. Enfim, região complicada, apenas por curiosidade. Outra coisa que... Isso aqui praticamente eu já vi ontem, comentei de ontem, mas enfim. Daqui 40 minutos tem o anúncio em rede nacional. Vamos ver o que vai ser.